Existe uma lenda que nos conta que na noite do casamento de uma mulher chamada Olímpia, ela acabou sendo atingida por um raio que fez com que ela engravidasse. E alguns rumores diziam que o raio teria sido enviado pelo deus grego Zeus, pois o filho de Olímpia, aos 16 anos de idade, já era general, rei aos 20 e conquistador do império mais poderoso do mundo aos 26. Esse é Alexandre III, que ficou conhecido como Alexandre o Grande. E se você acha que esse cara não tem nada a ver com a sua vida, saiba que ele foi um dos grandes influenciadores que a cultura grega tem sobre nós atualmente. Bom, meu nome é Caio e hoje você vai conhecer a história do homem que jamais perdeu uma batalha. Uma lenda entre os mortais, Alexandre o Grande, que na verdade tinha 1,50 m. Então, Alexandre nasceu na cidade de Pela, no ano 356 a.C., filho da já citada princesa Olímpia e do rei da Macedônia, Filipe II, que foi uma grande inspiração para seu filho, pois foi ele quem criou o famoso Império Macedônico. Para você que não sabe, Império é um grande território que é formado por diferentes povos de culturas diferentes, que são representados por um único líder, o imperador. E antes de se tornar o Império, os povos da cidade da Macedônia sofriam um preconceito dos gregos, pois eles os consideravam quase que bárbaros. Ai, que nojo! Sinto peso nas costas querendo me sucumbir. E são pessoas estrangeiras no caso da Macedônia, pessoas que não eram consideradas da Grécia, os famosos bichos do mato. O preconceito era tanto que alguns gregos fingiam não entender o que os macedônicos falavam. Ô mãe, você viu a skin nova que saiu do Free Fire aí, do Cristiano Ronaldo lá, o cara lá? Puta que pariu, esse moleque do Ô mãe, caralho, vai tomar. ô mãe, pra onde você vai, boy? Oi, boy, que isso, boy? Porém, para colocar ordem na casa, um general conhecido como Filipe II começou a se destacar, vencendo diversas batalhas e criando diversas estratégias de batalha, como as falanges macedônicas, que eram fileiras de soldados com lanças de 6 metros de comprimento, que conseguiam danificar exércitos de soldados sem que eles conseguissem se aproximar para poder revidar. Então, com todas as suas conquistas e impondo respeito para a Macedônia, Filipe II é coroado rei, começando assim seu império, que teria seu auge com o reinado de Alexandre. E falando nele, com 13 anos de idade, Alexandre tem como mestre Aristóteles, um dos maiores e mais influentes filósofos gregos, pois Felipe acreditava que para continuar seu império, Alexandre precisaria de uma educação e conhecimento acima da média, e após a morte de seu pai, Alexandre é coroado rei com 20 anos. E nos anos seguintes, Alexandre expande o Império Macedônico, dominando territórios gregos, a Ásia Menor e unindo o território ocidental com o oriental, e chegando a se tornar faraó do Egito, além de criar e renomear diversas cidades, sendo a mais famosa Alexandria, que na época foi a capital do Egito. E por onde Alexandre passava, ele levava suas ideias e culturas. Com o passar do tempo, ficou conhecido como cultura helenística. Porém, por volta de 323 a.C., na cidade da Babilônia, Alexandre é morto. E apesar de não se saber ao certo a causa de sua morte, há rumores de que tenha sido malária ou febre. E após isso, ocorreu uma divisão do Império Macedônico. Porém, diversos conhecimentos e culturas gregas que temos hoje é devido a toda essa expansão militar de Alexandre o Grande, que se importava bastante com o conhecimento, e, por conta de seus grandes feitos, Alexandre inspirou diversos líderes na história, como Júlio César, Napoleão Bonaparte e um dos homens mais cruéis que já passou pela Terra. Mas essa história fica para outro dia.